10 sinais de que você foi ungido por Deus e carrega uma unção perigosa. Fique comigo até o final desse vídeo, pois você irá descobrir se você foi ungido por Deus. Você acredita que você foi ungido, que você foi escolhido? Você sabe qual é o seu chamado? Este é o primeiro sinal de que você foi ungido por Deus. Toda pessoa que foi ungida por Deus, ela sofre perseguição em alto nível, em alta escala. Por que as pessoas perseguem você? Você já se perguntou isso? Porque você carrega algo dentro do seu espírito que é a unção de Deus. Você carrega uma unção de Deus. Toda pessoa que carrega uma unção de Deus, o seu espírito, ele brilha e reflete sobre o seu corpo. Jesus, ele disse que uma lâmpada não pode ser colocada no canto da sala, mas no velador, e ela é colocada no meio da sala para que possa trazer luz a todo o ambiente. Então, por isso que toda pessoa que foi ungida por Deus, ele se destaca. Não tem como você ser ungido por Deus e você não se destacar. Então, quando nós somos ungidos por Deus, nós sofremos perseguições. Por quê? Porque vai ter pessoas que vão invejar aquilo que você tem, aquilo que você carrega dentro de você. Não é aquilo que você carrega nas suas mãos. Porque a unção de Deus não se carrega nas mãos. A unção de Deus se carrega dentro do coração. Agora, tire a palavra coração, espírito. A palavra do Senhor vai dizer que o nosso espírito, ele é a lâmpada do Senhor. Amém? Segundo sinal de que você foi ungido por Deus e carrega a unção do Espírito Santo. Fome exagerada por Deus. Toda pessoa que carrega uma unção especial, ela é uma pessoa que não consegue viver sem buscar a Deus. É uma pessoa que lembra de Deus em todo lugar que ela está. Ela quer falar sobre Deus. Ela tem a realidade de Deus. Deus não é religião. Para alguém que carrega a unção, para alguém que foi ungido por Deus, se você é escolhido por Deus, você vai lembrar de Deus às pessoas. Você não vai ser aquela pessoa que as pessoas lembram Deus a você. Não, não. Você vai lembrar Deus a elas. Então, toda pessoa que carrega unção, que foi ungido e escolhido por Deus, essa pessoa vai ser aquela pessoa que vai transbordar. Vai ser aquela pessoa que vai ter uma fome exagerada pela presença de Deus. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, vamos para o terceiro sinal de que você foi escolhido e ungido por Deus. Sonhos proféticos. Todo homem e mulher que foi escolhido por Deus, que carrega a unção de Deus, essa pessoa vai ter uma visão aberta para sonhos proféticos. E eu já quero aqui trazer uma diferença entre os sonhos proféticos e os sonhos normais da sua consciência. Sonhos proféticos são aqueles que são carregados de detalhes, são ricos em detalhes, são ricos em coisas que são importantes. Quando você sonha algo e você percebe que tem detalhes naquele sonho que te apontam para um propósito. Não é aquilo que você passou o dia pensando e depois você sonhou com aquilo. Não, você percebe. Todo homem e mulher que carrega a unção de Deus, essa pessoa vai ter uma visão aberta para ter sonhos e visões proféticos. Você já teve alguma visão profética? Deixa aqui nos comentários abaixo. Vamos para o quarto sinal de que você foi ungido por Deus. Intuições. Você já teve alguma intuição? Estava conversando com uma pessoa e percebeu que algo ia acontecer ou que talvez algo estava acontecendo na vida daquela pessoa que você estava conversando? Nós chamamos isso de intuição. Mas o que é a intuição? A intuição nada mais é do que a percepção espiritual. A intuição é os olhos do seu espírito. Você entendeu? Quando o seu espírito ele recebe a unção, a energia de Deus, porque a unção ela é uma energia do Senhor. Então o seu espírito ele começa a ter visões, visões de dentro para fora. Então você começa a perceber o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque a Bíblia vai dizer que ninguém conhece o Espírito de Deus, ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus, e ninguém conhece o homem senão o Espírito do homem. Quando o Espírito de Deus está alinhado ao seu Espírito, conforme está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, que aquele que se ajunta ao Senhor, ele se torna um mesmo Espírito com ele. Então, quando o Espírito de Deus se une ao meu e ao seu Espírito, nós passamos a enxergar como Deus enxerga. Você entende? Então, a nossa visão espiritual, ela se abre e nós começamos a ter intuições. Então, se você já teve alguma intuição, deixa aqui nos comentários abaixo. Vamos para quinto sinal de que você foi ungido por Deus. Habilidade para dar soluções. Você já percebeu que pessoas vão até você procurando
a solução dos problemas delas. Por que será, hein? Você já se perguntou por que as pessoas vão até você falando dos problemas, falando das coisas pessoais? Porque você é uma fonte de energia. Deus colocou em você a unção. E as pessoas, quando elas, de forma inconsciente, o espírito das pessoas são atraídos até você e percebem que em você existe a solução dos problemas dela. Problemas financeiros, problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas profissionais, problemas da saúde. Todos esses problemas que eu citei aqui são reflexo do que acontece no espírito desta pessoa. Você entendeu? De forma espiritual, na verdade, tudo começa no espírito. Então, as pessoas passam por problemas que são considerados problemas naturais, mas que, na verdade, olha, a causa desses problemas são causas espirituais. Então, quando você resolve um problema, é interessante porque você percebe que até a satisfação vem sobre você e há um aumento da unção, da energia de Deus. Deus aumenta a sua sementeira de acordo com o que você vai semeando. Quanto mais você semear, mais Deus aumenta a sua sementeira. Isso, é claro, se referindo à unção de Deus. Vamos para o sexto sinal de que você foi ungido por Deus e carrega uma unção do Espírito Santo. O sexto sinal é percepção da energia espiritual. Você já percebeu que você entra em lugares e você começa a perceber energias, seja ela negativa ou positiva? Você percebeu que quando você entra num lugar, você começa a perceber coisas, você começa a sentir coisas. Às vezes isso se manifesta de forma tão forte que você começa a sentir isso no corpo por causa da sensibilidade espiritual que você tem. Você carrega a unção de Deus. Por isso você sente essas coisas. Porque quando você entra em um ambiente, você sente uma energia negativa. Por quê? Porque essa energia, ela é muito diferente da energia que tem em você, a energia de Deus. A luz de Deus, a unção de Deus que está em você. Então você começa a saber, a diferenciar aquele ambiente espiritual, aquela energia negativa, porque você carrega uma energia que é diferente daquela. Quando você entra em um ambiente espiritual, carregado também da unção de Deus, você começa a perceber também que aquele ambiente ou que aquela pessoa no qual você tocou, no qual você está falando, é uma pessoa que também carrega a unção de Deus. Por quê? Porque a unção de Deus na sua vida é semelhante à unção de Deus na vida dessa pessoa. Então, quando você começa a entrar em um ambiente ou começa a conversar com alguém que carrega a unção de Deus, você vai perceber que esta unção ela é semelhante à unção que você carrega. Isto significa que você foi ungido por Deus e carrega a unção de Deus. Vamos lá. Sétimo segredo, sétimo sinal de que você carrega a unção de Deus. Intercessão. Todo homem e mulher que carrega a unção de Deus é uma pessoa que se preocupa com o próximo a ponto de orar e de interceder. Então, se você foi ungido por Deus, se você carrega a unção de Deus, enquanto você estiver orando, você não vai orar só por você. Você vai querer, com certeza, orar por outras pessoas. Porque todo homem e mulher que é ungido por Deus, ele reconhece que tem essa necessidade de transbordar pessoas egoístas, pessoas egocêntricas, pessoas que só pensam em si mesmos. Essas pessoas não são ungidas por Deus. Por quê? Porque Deus não unge pessoas egoístas. Por que ele não unge? Porque ele sabe que essas pessoas só vão servir a si mesmo. E o Senhor Jesus ele disse que o maior no reino dos céus é aquele que for o menor, aquele que servir a todos. Então lembre-se sempre disso. Se você for ungido por Deus, você vai ter um espírito de servo. Você vai querer servir. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Lembre-se sempre disso. Nono segredo, nono sinal de que você foi ungido por Deus e carrega uma unção perigosa. A fé sobrenatural. Nós não estamos falando aqui da fé espiritual. Nós estamos falando de uma fé sobrenatural, uma fé sobre-humana. Pessoas que passam por situações e pulam do barco, desistem. E você passa por essa mesma situação e você crê que as coisas vão dar certo. Você não se abala. Pessoas falam palavras
de agressão com você, palavras que qualquer pessoa poderia se entristecer, desistir, desanimar, mas você ouve essas palavras e você filtra essas palavras, por quê? Porque você possui uma fé sobrenatural. Esta é a força do seu espírito. A fé, meus irmãos, ela é o combustível do nosso espírito. Você sabia disso? Quanto mais fé, quanto mais confiança em Deus, mais a energia espiritual ela flui de você. Mais a energia espiritual ela vai fluindo de você de acordo com a fé sobrenatural. Amém? Vamos para o 10º e último sinal de que você foi ungido por Deus e carrega uma unção perigosa. 10º sinal: autoridade e ousadia. Não tem como dizer que um homem que é ungido por Deus é uma pessoa que fica, ó, sem falar nada, ou sem nenhuma reação, porque todo homem que foi ungido por Deus, ele tem essas duas grandes características, que é as palavras ousadas de autoridade e as atitudes. É claro, existe um processo para que essa autoridade e essa ousadia possa crescer. Talvez você seja uma pessoa tímida, mas em determinados momentos, mesmo você sendo uma pessoa tímida, quando Deus ele te toma, quando Deus ele te usa como um instrumento, você fala palavras que você desconhece quando você não está sendo usado por Deus. Já aconteceu isso com você? De você ser usado por Deus e você perceber que veio sobre você uma ousadia e uma autoridade no qual nem você mesmo se reconhece quando você está sendo usado por Deus. Por que será, hein? Porque você foi escolhido por Deus. Você foi ungido e você carrega uma unção perigosa, mas uma unção especial. Então, se você se identificou com todos esses sinais, então possivelmente tem grande possibilidade de você ser ungido por Deus e carregar uma unção perigosa. O que você achou desse vídeo? Se você gostou, deixa o seu gostei. Se tem algum sinal que você queria acrescentar de uma pessoa que é ungida por Deus, deixa aqui abaixo nos comentários. Eu quero que você comente as experiências que você já teve com visões, sonhos proféticos. Você crê que você é escolhido por Deus e carrega uma unção perigosa? Ou você acredita que apenas você é um chamado por Deus, mas que o chamado ainda não foi se destacado, você ainda não entendeu para o que o Senhor te chamou? Então deixe o seu comentário aqui abaixo. Não esqueça de inscrever-se nesse canal. Caso você ainda não seja inscrito, é muito importante ativar também o sininho de notificações e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais para que possa chegar ao alcance de mais pessoas. Um grande abraço e que Deus vos abençoe.